Você já ficou com medo de enlouquecer, de ficar louco? Pode ser um pensamento que você tem de vez em quando tá no chuveiro. Nossa, meu Deus, e se eu enlouquecer? E se eu virar um mendigo na rua porque eu enlouquecer? Enfim, esses pensamentos, eles podem acontecer e eles podem te atrapalhar mais ou menos. Para pessoas que têm transtorno de ansiedade, pânico, esse medo de enlouquecer muitas vezes se torna algo muito presente, forte na nossa vida, que realmente impacta nosso dia a dia. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar justamente sobre esse medo de enlouquecer, de perder o controle, de ficar louco e como lidar com ele. Vamos nessa? Meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do canal e do Instagram Jess em Pânico. Esse projeto foi criado uma vez que eu superei a crise de ansiedade, a síndrome de pânico, e percebi a importância de estudar sobre o assunto e difundir o conhecimento. Então hoje eu faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e tento trazer esse conteúdo para vocês de forma gratuita e acessível para que a gente consiga espalhar a psicoeducação pelo Brasil. Então, falando sobre a questão de enlouquecer, esse é um medo muito forte e presente na nossa vida. Por isso eu tô gravando o vídeo de hoje, para ajudar você que morre de medo de enlouquecer e que já sofreu várias vezes com esse medo, seja só pela crise de ansiedade ou pelo ataque de pânico. A primeira coisa que eu tenho para te falar, que vai te tranquilizar muito, é que uma coisa que quase todo psiquiatra fala é você não precisa se preocupar em achar que vai enlouquecer se você já tá com medo de enlouquecer, porque só o fato de você estar consciente e atento à possibilidade de perder o controle, enlouquecer, é um sinal de uma saúde mental nesse sentido, de que você quer ter o controle e você não tá deixando esse controle de lado, porque realmente você tem uma preocupação com isso. Então, é que nem... eu vou fazer uma comparação, talvez não das melhores, tá? Mas só pra fins didáticos aqui. É uma pessoa que tem medo de pular de paraquedas e não vai pular de paraquedas, ela não vai morrer pulando de paraquedas, porque aquele medo preveniu ela. Então, é uma coisa um pouco parecida que vai acontecer nesse caso de você ter medo de enlouquecer. Você vai estar sempre cuidando disso, você vai correr atrás de tratamentos necessários, você veio aqui até esse vídeo, você conversa com alguém, com um psicólogo, com um psiquiatra. Você fazer tudo isso já é uma forma de prevenção. Gente, se vocês escutarem uns barulhinhos meio de papel, é porque o meu gatinho tá fazendo muita bagunça hoje, tá? Então, já sabem o que é, mas eu vou continuar o vídeo. Enfim, se a gente tá falando da questão da loucura, né? De, ai meu Deus, eu vou enlouquecer, eu vou perder a cabeça. Normalmente, aliás, nunca isso vai acontecer num transtorno de pânico ou ansiedade. Essa loucura mesmo de perder o controle completamente, existem transtornos específicos que podem levar à loucura, ou seja, não só o pânico não leva à loucura, como as doenças que de fato levam, não é regra, não é todo mundo que tem essa doença que vai chegar à loucura. Você vai chegar à loucura com essa doença se você não tratar ela, provavelmente por muitos anos, e tiver muitos acontecimentos graves na sua vida. Mesmo as doenças que sim podem levar à loucura, como os transtornos psicóticos, a esquizofrenia, alguns casos de bipolaridade, mesmo nesses casos a pessoa precisa realmente de esforço, assim, não é tão simples ela chegar à loucura. Ela precisa estar num caso muito grave já e evoluído dessas doenças mentais para efetivamente chegar à loucura. Tem pessoas que vivem vidas incríveis de sucesso pessoal, profissional, tendo esquizofrenia, tendo bipolaridade. Por quê? Porque elas fazem o tratamento, elas se cuidam, elas fazem tratamento tanto medicamentoso quanto tratamento realmente de psicoterapia, com alimentação, com exercício físico, e isso é o suficiente para que essas pessoas consigam ter uma vida saudável. Então, o medo de enlouquecer, por mais que ele seja uma coisa muito forte presente na sua vida, se você tem pânico ou ansiedade, você pode ficar tranquilo, porque não é tão simples enlouquecer, não é tão fácil enlouquecer. E a boa notícia é que você está atento a isso, mas você não precisa sofrer. Então, o que não pode acontecer é esse medo de enlouquecer virar de fato uma fonte de ansiedade ou quase um gatilho para você, como já aconteceu comigo. Então, eu vou dar um exemplo. Essa foi talvez uma das piores
dos piores ataques de pânico que eu já tive, que misturou ali com uma crise de ansiedade, né? Foi longo. Por que eu tô falando isso, tá? Só pra explicar aqui, abrir um parênteses. O ataque de pânico, ele dura ali em torno dos seus 5 a 10, no máximo 15 minutos. Agora, ele é uma experiência horrível e traumática. E não quer dizer que só porque já deram os 15 minutos, que automaticamente você vai sair do ataque de pânico plena. Você ainda pode experienciar muitos sintomas de ansiedade mais duradouros, só que não tão intensos e efetivamente um ataque de pânico. E isso aconteceu comigo uma vez, num caso que foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. E eu tava com a minha mãe num táxi, a gente tava em São Paulo, e, assim, eu comecei a sentir uma sensação estranha na minha língua, de dormência, né? E a gente sente no ataque de pânico dormência e boca seca, e eu senti aquela coisa na língua. E aí, eu comecei a me impressionar e me assustar pelo fato de ter uma língua dentro da minha boca. E a ideia da língua ali na minha boca começou a me incomodar muito, assim. E, assim, eu me senti louca, gente, tava me sentindo muito louca. De estar tendo aquele pensamento. E é assim mesmo, eu tô contando pra vocês, porque eu sei que vocês provavelmente já tiveram pensamentos que vocês pensaram, meu Deus, eu sou louco de estar pensando isso, mas que são pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça. E veio uma reflexão doidona na minha cabeça de, ai meu Deus, essa língua tá estranha, tá me incomodando, não aguento essa língua. Eu, ficava, assim, sentindo a língua e ela me incomodando, e eu ficava quase que entrando em pânico de novo por causa da língua. E aí eu pensei naquela hora, ai meu Deus, eu enlouqueci de vez. Agora eu vou virar uma pessoa louca completamente ali por causa da minha língua. E já era, enlouqueci, pirei. E eu pensando isso no táxi, quieta, assim. E, gente, eu sou uma pessoa agitada do tipo, você percebe que eu sou ansiosa, às vezes pelo jeito que eu falo, se eu tô me balançando, mas eu sou uma pessoa, no geral, tranquila. Então, assim, eu tava tendo aquele pânico lá, mas eu não tava agarrando minha mãe. Ai, meu Deus, tô em pânico. Eu tava quieta na minha, sofrendo tudo aquilo, né? Aquele turbilhão de pensamento, eu tava quieta na minha. Eu não tava falando pra minha mãe, ai, me deu minha língua. Eu não tava assim pra minha mãe. Eu tava quieta na minha, só sofrendo ali com a língua. E pensando, meu Deus, enlouqueci, pirei, já era. E, assim, pensando que eu não ia sair nunca daquela crise. Isso deve acontecer com vocês também. De quando vocês estão numa crise de ansiedade, pensar que nunca vai sair daquela crise. E tudo isso corroborou para que eu pensasse, meu Deus, estou enlouquecendo. Por quê? Porque eu me senti completamente fora do controle. Eu tive um ataque de pânico que tira a gente completamente do nosso controle por 5, 10 minutos. Mas tira, né? Porque a gente é completamente destabilizado ali pelo ataque de pânico. Depois, eu fiquei com uma ansiedade e um pensamento ruim, muito desagradável e assustador e que me parecia estranho e de loucura. E aí, juntaram essas duas coisas, minha autoestima tava muito baixa, né? Tava lá embaixo, toda a minha confiança em mim mesma, na minha capacidade de interpretar os meus sintomas corporais estava muito abalada, porque eu já vinha tendo pânico há um tempo, eu achava que estava tendo um AVC, um infarto, ia parar no hospital, ou na enfermaria do trabalho e me falavam essa ansiedade, e eu pensava, poxa, que merda, eu não consigo distinguir a diferença entre estar tendo um AVC e um infarto ou um ataque de pânico. E tudo isso faz com que a gente perca a confiança na nossa capacidade de interpretar o nosso corpo, que também colabora para a gente ter medo de enlouquecer, porque a gente já está muito fragilizado e vulnerável. E isso me impactou muito, mas muito, essa história da língua. E foi lá que eu achei que, meu Deus, eu ia enlouquecer de vez, foi horrível. Eu já tava me preparando para começar o tratamento psiquiátrico, não tinha de fato iniciado a medicação, mas estava chegando lá e tava vivendo esse dilema, né, de meu Deus, eu vou ter que começar a tomar remédio, agora a coisa é séria. E o que mais me ajudou naquela época foi me abrir e contar para as pessoas ao meu redor, claro, pessoas que eu confiava, que eu tava vivendo aquilo, porque eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que, tipo, quando eu contava, me contavam também, sabe? Então, eu falava, cara, eu tô passando por isso, tá sendo muito sofrido, vou começar a tomar remédio, vai ser muito difícil pra mim, eu acho que eu tô enlouquecendo. E as pessoas viravam pra mim e falavam, Jéssica, 3 anos atrás eu tive um troço também, fiquei 3 meses tomando remédio, tomo remédio há 5 anos já, mas estou ótima. Assim, várias histórias
cada vez que eu me abria, a pessoa se abria comigo de volta. E aí eu comecei a perceber, cara, eu não tô louca. A gente às vezes precisa disso, o corpo precisa. E muitas vezes isso tá muito longe do que a gente pensa que é loucura, porque a gente realmente pode viver uma vida muito saudável e feliz, mesmo tendo um transtorno de pânico. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu desenvolvi o pânico, como eu já contei pra vocês, eu achei que eu tava enlouquecendo, e eu também achei que eu nunca mais ia voltar a viver a vida que eu vivia. Na época, eu era trainee num grande banco aqui no Brasil, e eu tava pensando, nossa, nunca mais vou trabalhar com nada corporativo. Eu vou trabalhar numa loja de roupa porque vai ter menos pressão. Aí depois eu pensava, não, mas aí tem esse negócio de comissão, em vez de quem pra vender, não, nem loja de roupa, onde que eu vou trabalhar? Ai meu Deus, que trabalho que eu vou conseguir fazer? E eu achava que eu nunca ia conseguir voltar a trabalhar em nenhum tipo de empresa, em nada. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tenho mais capacidade, porque eu perdi toda a minha capacidade de independência e liberdade. Eu tava realmente muito abalada, porque eu deixei o pânico chegar num nível muito grave. Mas nada disso, né? Então, olha, meu pânico chegou num nível muito grave, o nível do transtorno do pânico, com a síndrome do pânico, com a agorafobia, tudo isso. E mesmo assim, eu ainda tava muito longe de enlouquecer, e deixaram isso muito claro pra mim, porque... De novo, se você tem síndrome do pânico, mas você também tem esquizofrenia, você também tem bipolaridade, você também tem psicose, né, transtornos psicóticos, aí sim, você tem que garantir que você está fazendo o acompanhamento, o tratamento direitinho para evitar chegar à loucura. Mas são coisas genéticas que você vai ter diagnosticada. Se você não foi diagnosticado com isso até hoje, provavelmente você não tem, porque essas coisas são fáceis de... Não fáceis, desculpa. Porque essas coisas costumam dar sinais quando você é jovem já, então... por exemplo, a esquizofrenia, os casos graves, né? Porque, gente, de novo, não é todo caso de esquizofrenia e bipolaridade que pode levar à loucura, como eu falei antes. São os casos mais graves. Então, se você tem um caso que é muito, muito, muito grave, que poderia te levar à loucura, isso é percebido mais cedo e tem tratamento pra isso, tá? Então, realmente não é todo mundo que pode enlouquecer, não é assim que funciona. Então, fica tranquilo, se você tá preocupado com isso, chegou nesse vídeo, você tem recursos pra não enlouquecer e você provavelmente não vai enlouquecer. Eu não enlouqueci, e olha que eu passei por vários episódios de pensamentos horrorosos, assim, só pra compartilhar com vocês outra história que foi muito ruim pra mim, que eu já compartilhei algumas vezes, que também me fez achar que eu tava louca. Um dos medos que eu desenvolvi, além do medo de morrer, do medo de enlouquecer, foi o medo de me matar. Isso é muito sério, porque eu nunca tive vontade de me matar. Tem uma diferença entre a pessoa que efetivamente tem vontade e a pessoa que só tem medo. No meu caso, eu só tinha medo. Então, assim, eu nunca pensava de forma alguma como algo prazeroso que eu queria, não me dava vontade de me cortar, não me dava vontade de perder a minha vida de forma alguma. Mas eu vivi perto de pessoas que tiveram vontade e pessoas que fizeram. E isso me abalou emocionalmente e me criou um medo, meu Deus. Assim como eu tinha medo de, meu Deus, enlouquecer, eu tinha medo, meu Deus, apesar de que hoje eu tenho total controle e noção de que eu não quero fazer uma coisa dessa, e se um dia, durante um ataque de pânico, me dá um troço e eu vou lá e faço alguma besteira? E comecei a ter esse medo. E aí, esse medo ficou muito forte em mim, foi uma das coisas que mais me afetou, e eu lembro muito que eu morria de medo, por exemplo, e isso tem um pouco a ver também com a agorafobia, que você começa a evitar tudo, né? E eu tava já evitando tudo, e eu não queria atravessar as ruas, por exemplo, porque eu pensava, mas e se eu decido ficar parada no meio da rua e ser atropelada? E se eu decido botar minha mão num fio de eletricidade, sabe? Eu ficava pensando, e se eu decidir fazer essas coisas? E eu tô compartilhando isso com vocês e me abrindo e trazendo essa vulnerabilidade pra mostrar pra vocês que vocês talvez tenham esses pensamentos que eu tenho, vocês acham que estão enlouquecendo por estar tendo, mas não tá, eles fazem parte de um transtorno de ansiedade e de pânico, porque na ansiedade, no pânico, na ansiedade, e aí por consequência, pra quem tem pânico também, você começa a imaginar todos os cenários possíveis que você tem que vencer pra sobreviver.
né? Você tá ali num estado em que você tá tentando analisar todos os cenários possíveis que são ameaças. E assim como você observa ameaças em coisas que te dão medo, tipo doença, e aí você pode desenvolver essa noia de querer, né, de hipocondria, você pode desenvolver o medo de coisas totalmente externas, do tipo cair um meteoro na sua cabeça, ou você pode ter medo das coisas que você mesmo pode fazer para prejudicar a sua vida, né? Tem que poderia entrar também ali. E foi o que aconteceu comigo. E, cara, em nenhum momento eu queria tirar minha própria vida. E tem gente que quer, e, assim, isso é uma outra história, não é a minha especialidade. Eu também acho que nesse caso é muito mais importante ainda que você se abra sobre isso com a sua família, com as pessoas que estão perto de você no dia a dia, com seu psicólogo, com seu psiquiatra, porque você pode ter momentos que você efetivamente quer e momentos que você não quer. E aí você precisa se abrir e falar, olha, me ajuda, porque nos momentos que eu quero, eu no fundo não quero, eu prefiro a minha pessoa no momento que eu não quero, então no momento que eu quero, cuida de mim, me ajuda pra eu não fazer. E aí você recorre a uma rede de pessoas próximas suas e explica pra elas o que você tem pra elas te ajudarem e faz o acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra. Mas, de novo, não é a minha especialidade, não era o meu caso. O meu caso era o de uma pessoa que morria de medo de querer, né? Então é um pouco diferente. E isso me afetou muito, essa questão da loucura também. E são esses pensamentos que mexem com a gente dessa forma, fazem a gente achar que tá enlouquecendo, fazem a gente sofrer pra caramba, mas são pensamentos que são normais dentro de um quadro de ansiedade, porque realmente a gente tá ali tentando investigar tudo que pode acontecer de bom ou de ruim na nossa vida, né? O ansioso, ele fica ali tentando prever e analisar o futuro, e muitas vezes isso inclui coisas que ameaçam a nossa vida, e essa ameaça pode ser nós mesmos, e aí a gente entra nesse medo. Então, esse vídeo tem o objetivo justamente de mostrar pra vocês de que enlouquecer não é bem o que a gente talvez entenda por enlouquecer. É um processo um pouco mais longo e específico do que pode parecer. E se você tá tendo pânico e ansiedade, por mais que você não tá enlouquecendo, é uma sensação muito ruim, é uma experiência horrorosa, muito desagradável, muito, 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 muito traumática e precisa de ajuda. Então, um outro desafio muito grande no Brasil é as pessoas irem atrás de ajuda, procurarem um psicólogo, procurarem um psiquiatra. A gente dá uma teimosia de tentar resolver e deixar passar sozinho antes de procurar ajuda. E essa tentativa de deixar passar sozinho e resolver vai fazer com que o seu quadro agrave, com que você piore. Então, olha aí, você perdeu uma oportunidade de não só melhorar antes, como se você se prejudicou por piorar. Então não é só tipo, estou com ansiedade e eu vou ficar mais tempo com ansiedade até eu decidir procurar um médico. Não é só mais tempo com ansiedade, você vai nesse tempo piorando. Então é mais tempo e mais intensidade que a sua ansiedade e o seu pânico vão piorar até você procurar ajuda. Então, independente de você sair desse vídeo feliz da vida porque viu que você não é louco e eu não sou louca, e eu não tenho vergonha de compartilhar com vocês esses pensamentos que eu já tive, porque eu acho importante a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, que esses pensamentos acontecem e eu entendo que eles não me definem. Eu acho importante fazer um acompanhamento psicólogo e psiquiátrico, porque tem pessoas que podem nos ajudar com essas coisas. A gente não vive mais no mundo das cavernas, a gente vive num corpo que está preparado para lidar com coisas que a nossa mente começou a lidar que o corpo não está preparado, né? Então, por exemplo, o nosso corpo, a ansiedade é um mecanismo de fuga ou luta que está preparado para lidar com um leão que vai tentar te morder, e aí se prepara e pega todo o seu sangue e concentra em algumas regiões, diminui a quantidade de sangue na cabeça e nas mãos para você não ter uma hemorragia maior na hora de uma mordida, leva todos os sangues para sua coxa para você correr mais rápido. Nosso corpo está preparado para tudo isso, mas esse corpo que tem a ansiedade usada para isso é a mesma ansiedade que se manifesta quando você vai fazer uma prova. Só que na hora da prova, o nosso corpo ainda não entendeu. Pode ser uma prova, pode ser uma entrevista de emprego. O nosso corpo, nesse momento da entrevista de emprego ou da prova, ainda não entendeu que ao invés de inchar a nossa coxa,
né, de inchar a coxa, de tirar o sangue das extremidades, que ele deveria, sei lá, dar mais potência para o nosso cérebro, para a gente conseguir raciocinar melhor e resgatar as memórias do que a gente tinha estudado. Nosso corpo não funciona assim, por isso que eu digo que a gente vive num corpo que não está preparado para o momento que a gente vive da história da humanidade. E por isso que tantas pessoas desenvolvem crise de ansiedade e pânico. E também tem uma outra coisa interessante que todo mundo fala, né? A cada ano que passa, as pessoas estão ficando mais ansiosas. E realmente, assim, então não tem nenhuma vergonha, tá? Não tem nada de errado em você procurar ajuda, em você procurar um psicólogo, um psiquiatra. Não quer dizer que você é louco. Pelo contrário, acho que mais louco é quem não procura, porque é muito importante isso, tá? Tem gente que não precisa, tem gente que tá muito bem sem, mas se você tá mal, não tem por que você não ir, não tem por que você adiar o início de um tratamento que pode efetivamente mudar a sua vida, tá? E o mais louco de tudo é que antes de eu começar o tratamento, antes mesmo de eu ter pânico, de eu ter ansiedade, eu já tinha ansiedade. E se eu tivesse naquela época trabalhado aquela ansiedade melhor, eu nunca teria desenvolvido a ansiedade mais séria, nem o pânico, ou se eu tivesse desenvolvido seria num grau bem menor. Porque essas coisas vão e vêm de acordo com a nossa vida, né? Então, hoje eu tô muito bem, eu tô muito tranquila, eu tô fazendo atividade física direito, com regularidade, tô me alimentando bem, tô fazendo acompanhamento com psicólogo, tô fazendo tratamento psiquiátrico, eu faço todas as coisas, todo esse conjunto pra ficar bem. Mas eu sei que se em algum momento eu tiver alguma reviravolta muito grave na minha vida, se acontecer uma coisa horrorosa, uma tragédia na minha família, algo assim, pode ser que eu dê uma piorada, pode ser que eu precise voltar com uma medicação mais forte, pode ser que eu precise aumentar a quantidade de exercício físico, pode ser que eu precise tornar as psicoterapias mais frequentes, as sessões. Eu já tô num processo de tirar a medicação, então eu já tô indo pra uma vida sem medicação, mas pode ser que um dia eu precise voltar. Então, tudo isso faz parte. A nossa vida, ela não é feita de necessariamente só, tipo, tive pânico aqui, passou, nunca mais voltei. Pode ser que você volte a ter se você não se cuidar. Por isso a importância da gente estar sempre se cuidando. Eu não tenho dúvida de que se acontecer mais um trauma na minha vida, né, o pânico eu desenvolvi quando eu perdi a minha tia, a irmã da minha mãe. Foi traumático e eu comecei a desenvolver o pânico por conta disso, junto com outras circunstâncias na minha vida na época, mas principalmente esse episódio. Hoje, com todo o acompanhamento que eu faço, com os exercícios que eu tenho, com tudo que eu aprendi, que eu estudei, eu tenho muita confiança de que se acontecer mais uma tragédia na minha vida, eu vou lidar de uma forma completamente diferente e vou me recuperar muito melhor. E eu tenho certeza que vocês também, depois desse vídeo, já vão ter um conhecimento melhor, assistindo outros vídeos aqui do canal, vão ter conhecimentos melhores e vão lidar melhor com próximos momentos em que vocês acharem que estão perdendo o controle ou enlouquecendo. E aí, só pra fechar, eu queria deixar algumas dicas para aquele momento que a gente realmente acha que está perdendo o controle durante uma crise de pânico. Uma das coisas mais simples, mas que me ajudavam muito a fazer quando eu achava que estava perdendo o controle, era olhar para os meus dedos assim e pensar, eu quero juntar o dedão com o indicador. Aí eu ia. Aí eu falava, agora eu quero juntar esses. Então eu pensava o comando que eu queria fazer e eu fazia bem devagar o movimento. Eu não fazia rápido, eu fazia bem devagar para me mostrar que eu tinha o controle. E aí eu ia, agora ao mesmo tempo as duas mãos. E aí eu tava aos poucos me mostrando que eu tinha controle, né, dos meus dedos. Enquanto eu me mostrava que eu tinha controle e isso me tranquilizava, eu distraía meu cérebro. Meu cérebro não mais estava prestando atenção em todos os sintomas ali do pânico, horrorosos e sofridos e que fazem a gente achar que estava enlouquecendo. E ele estava ali concentrado naquele exercício simples de pinçar os dedos. E isso me ajudou muito, muito mesmo. O recado final é que esse medo de enlouquecer, ele é completamente normal. Eu sei que ele é sofrido, mas fica tranquilo, você não tá enlouquecendo. O pânico, ele é normal. Muita gente no Brasil tem pânico, tá? O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo e é muita gente mesmo, tá? É mais de 9 milhões de pessoas
que tem ansiedade, que tem pânico, toda uma comunidade que pode conversar, pode se abrir, e é isso que eu tô fazendo aqui com vocês hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, e se você gostou do vídeo, não posso esquecer, se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta aqui pra mim se esse vídeo te ajudou a entender melhor como que é esse medo de enlouquecer. E se você é novo por aqui e quer ver mais vídeos, se inscreve no canal, me segue no Instagram, no Facebook, no TikTok, o que for. É @JessEmPânico. Beijos, até a próxima!